Olá, está começando mais um capítulo do Nós da Terra podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast, um canal dedicado à cura holística, onde o corpo, mente e espírito se harmonizam numa jornada de bem-estar e transformação pessoal. Eu sou Maura Rodrigues, sou terapeuta holística. Eu estou aqui para compartilhar experiências e aprendizados com vocês nessa eterna jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sintam-se à vontade e preparados para embarcar conosco nesse caminho de vida e evolução contínua. Vamos juntos! Olá, pessoas! Estou de volta! Como vocês estão? Eu estou excelente, né? Para variar, estou excelente. Estou aqui acompanhada do meu chazinho de jasmim com alecrim. Fiz essa misturinha aí para dar um equilíbrio. Para quem não sabe, o jasmim é uma erva que ajuda, né, na autoaceitação através de um mergulho profundo em nós mesmos, né? Do autoconhecimento. A jasmim é uma erva que inspira esse olhar para dentro. E o alecrim, todo mundo já sabe, né? É vida, felicidade, é jovialidade. Então eu trouxe esse blend de duas ervas para dar um equilíbrio aqui, né, gente? Porque a jornada de autoconhecimento é gostosinha, dolorosamente gostosinha. Então tem que dar esse reforço aí. Então eu trago os chazinhos, as ervas, também tem os incensos que dá para ajudar também. Muito bom, perfume terapêutico, e vamos seguindo. O autoconhecimento, ele tem várias ferramentas para ajudar a gente, para nos guiar, vamos dizer assim. E eu particularmente uso produtos naturais, né? A partir das ervas, né? Das raízes e plantas. Mas enfim, sempre que eu tô falando disso, porque eu gosto, né? De planta, é isso. Hoje o capítulo é o seguinte: se eu sofrer por você, você me amará? Quando está apaixonada significa sofrer. Pois é, eu reli o capítulo e caramba, eu vou repetir isso sempre, né, gente? Eu me identifico mesmo, dói mesmo, mas a gente vai seguindo. Então, antes de começar, tem 2 feedbacks aqui. Tem 2 coisas, né? O feedback da Dani sobre o episódio passado. Vucu Vucu bom em relacionamentos ruins. Eu adorei Vucu Vucu, gente. Galera, gostou. Quem me deu o retorno, obrigada pelo retorno. Já passei para a Dani. Foi muito legal, sim, esse episódio. Fez a gente refletir. A maioria dos feedbacks que eu recebi é que foi denso, né? Que foi denso para se pensar, assim, uma semana pensando no que a Daniela trouxe. E que a voz da Daniela é sexy. E o sotaque é gostoso. Sotaque do Sul. Ficou ótimo. Beijo, Dani. Muito obrigada. E a segunda coisa é um retorno da Joana, que eu trouxe, que eu nomeei como Joana no episódio passado. A Joana trouxe novos elementos pra gente e seria legal dizer. Ela gostou dos feedbacks, teve uns feedbacks pra Joana. Sai dessa, Joana. Larga esse cara. Eu repassei tudo pra ela, viu? O pessoal que foi me dando feedback inbox, eu passei pra ela. E ela disse sim. Ela disse sim, não, tá certo, tudo bem. Mas hoje, antes de gravar aqui o episódio, um pouquinho antes de eu começar a gravar, a Joana me deu uma ligada e ela disse assim: Maura, eu resolvi dar mais uma chance pro carinha do trabalho. Pra quem não sabe do que eu tô falando, tem que ouvir o início do episódio anterior sobre a situação da Joana. E resumindo, é um carinha do trabalho que ela fica só nos rolês de fim de trabalho, né?
no rolê da firma, assim, depois do trabalho, ela fica com esse cara há mais de 2 anos, quase 3 anos. Mas eles não têm nada sério, eles não conversam fora desse local, e no ambiente do trabalho, ele trata como uma colega de trabalho mesmo. E aí ela disse que resolveu dar uma chance. Em qual sentido? Que rolou uma saída na sexta-feira passada, e eles foram de novo para um barzinho, e de novo rolou dos dois ficarem. Só que a Joana tomou coragem de falar, de conversar. Falou, vou dar minha cartada final aqui e seja o que Deus quiser. E no meio da mesa mesmo, mas ela disse que ninguém ouviu não, que foi aquele momento, da risada, e ela pegou e conversou com ele. Ela falou, mas e aí, né? Ela disse, falou, e aí, tal, por que a gente não marca de sair fora daqui? Por que a gente nunca marcou e tal? Falou com ele. Ai, meu coração. Diz ela que foi bem difícil, mas ela falou. E tá sendo pra mim falar, imagina pra ela que tava lá. E aí, né, ela pegou e falou com ele. Ele falou com ela e diz ela que foi um papo retão, assim, que foi um papo rápido, mas bem incisivo. E ele disse pra ela que ele não tá afim de relacionamento e que, inclusive, ele tem outra pessoa, ele fica com outra pessoa, ele não namora, ele fica com outra pessoa, igual ele fica com a Joana, e sem compromisso, e que a outra pessoa já sabe, tá tudo bem. Que ele falou assim, não tem você pode continuar com a pessoa que você tá e tal. Aí ele falou que não quer compromisso e que ele só quer aquilo mesmo, curtir do jeito que tá sendo ali. Mas a Joana foi mais além. A Joana disse pra ele que ela estava envolvida, que ela está envolvida, e que ela não fica com ninguém há quase 3 anos, que é só com ele. Só que, pessoas, a Joana tá muito radical, porque eu não tinha atentado para essa parte. Ela disse para ele que ela não faz o vucu-vucu há quase 3 anos, desde quando ela começou a ficar com ele. E eles não fazem isso, né? Eles só ficam, só se beijam no bar. E ela disse isso para ele. E ele, óbvio, desdenhou e não acreditou. Ele riu da cara dela, não acreditou e ficou uma situação muito ruim. Mas ela disse pra ele, né? Ela deu a cartada, né? Tipo, agora ou nunca. E ele disse, é assim ou não é. Eu só tenho isso aqui pra te oferecer. Foi o que ele disse, né? Não com essas palavras, mas ele disse que é isso. E que se ela não quisesse ficar mais, ele ia entender. Mas ele riu dela não fazer o vucu-vucu, como se diz a Dani. Vou adotar isso aqui pro resto do podcast agora. E é isso. E a Joana está muito, muito mal. Tá muito mal com essa situação, tá triste, tá bem mal, bem mal. E assim, Joana, eu trouxe para essa conversa com a Joana, falei com ela que tá tudo bem ela ter tentado, né? Não tem problema, tá tudo bem. E isso, ficar o resto da vida pensando em se eu tivesse falado, se eu não tivesse, tá tudo bem. Não tem julgamento, não. Não cabe a nós julgar, não tem nenhum julgamento. É isso, ela fez o que o coração dela mandou. E na tiragem, né? Na tiragem que eu fiz de tarô pra Joana, a gente conversando, saiu a carta da Torre. Ela tá vivendo o momento da Torre. Vou falar rapidinho da carta da Torre. O que significa? É uma carta que a maioria das pessoas tem medo, né? Porque a Torre, ela simboliza uma mudança abrupta, né? Mudança, uma ruptura, muitas vezes dolorosa. E no caso da Joana, embora esse término com esse colega aí, essa ruptura com esse colega de trabalho dela seja difícil, é importante ela aceitar, né? Porque é necessário para o crescimento pessoal dela. Então ela precisa encarar essa fase, essa ruptura
ruptura, essa mudança abrupta, como uma oportunidade dela olhar para dentro, dela se libertar de uma situação que estava indigna, né, para ela, uma situação bastante indigna. Aproveitar essa queda para poder reconstruir a si mesma, né? É um ponto de partida para reconstruir bases mais sólidas, para se reconhecer, para refletir que tipo de relacionamento ela quer, estabelecer um acordo com ela mesma de autoestima, autoconfiança, aprender com essa experiência, porque a torre também ela sugere essa necessidade de aprender com as experiências do passado, né? A análise que levou a esse ponto, o que ela pode fazer de diferente no futuro para evitar cair em padrões de relacionamentos satisfatórios. Aprender com essa experiência é o essencial, assim, né? E deixar para trás ressentimento, tristeza, raiva, que esse sentimento só prende a gente no ciclo negativo e leva pra gente por aquele estado de culpa, a maldita culpa, né, gente? Então, perdoar a si mesmo, não tem nada demais. Ela me perguntou, será que eu fiz certo de ter? Não, é isso mesmo, foi o que seu coração mandou. Ainda bem que você fez, do que você ficar numa ansiedade do resto da vida de se perguntar, e se eu tivesse falado, tá tudo bem, se abra a novas possibilidades, mas não antes de curar a si mesmo, sabe? De repensar, de pensar sobre essa destruição que a torre traz e criar espaço para novas oportunidades. Como que a gente faz isso? Curando a gente mesmo, olhando para a gente mesmo, buscar apoio, né? Buscar apoio, tamo juntas, sempre buscar apoio, conversar, terapia, como diz a Daniela. Embora a situação da Joana seja dolorosa, a carta da torre, ela sempre fala que a destruição, que essa ruptura abrupta que vem na vida da gente é para reconstruir um futuro melhor, né? Primeiro você tem que derrubar a torre que está pegando fogo, ela tá ruim, ela precisa quebrar, ela precisa cair para você construir outra estrutura por cima, depois de uma transformação profunda e emergir mais forte, né? E mais resiliente que nunca. É isso, Joana. E hoje esse capítulo vai trazer muito sobre isso, sobre essa situação, tem muito a ver com essa situação final da Joana, e final não, né? Essa última situação que a Joana trouxe. Então, sem mais delongas, vamos lá, gente, o capítulo. Se eu sofrer por você, você me amará? Esse capítulo, a Robin traz a história da Lisa. A Lisa é uma artista, né? Ela, pelo que eu entendi no capítulo, ela é pintora. E a Lisa, a história dela é interessante. Ela vem de um lar disfuncional, né? Como a maioria das mulheres que amam demais. A mãe dela era alcoólatra e o pai abandonou ela, a mãe e os irmãos quando ela tinha uns 16 anos, por aí. E o pai sempre teve muito conflito com a mãe. Ela é a filha do meio. Então, o pai e a mãe se relacionaram porque estava grávida da primeira. Aí depois veio a Lisa e depois o irmão mais novo. Então, a Lisa, ela se considera a gravidez desejada dessa relação. E ela sentia que ela era a filha preferida por ter estado nesse meio da relação do pai com a mãe. Ela se sente a filha preferida, né? Então ela é uma coalcoólatra, como a Robin denomina, porque a mãe dela é alcoólatra. E a Lisa, ela vivia para a mãe. A mãe dela é tudo na vida dela, tudo. Ela fazia de tudo para a mãe. Tudo para cuidar da mãe dela, tudo que a mãe dela precisava. Em todo momento que aconteceu alguma coisa, a Lisa queria estar por perto. Ela sempre estava por perto, ela sempre foi a filha boa, a filha boazinha, sabe? Ela sempre... O pai dela era terrível, né? Muito grosso com a mãe, ele era viciado em jogo. Então, o que sobrava era a Lisa para cuidar da mãe. E
a Lisa, ela carrega desde pequena essa responsabilidade, desde pequenininha, ela sentia a filha preferida. A mãe tratava ela com muito carinho, elas eram muito amigas, assim. E na adolescência, a Lisa desenvolveu o episódio de depressão, né? Devido a esse, ela virou a mãe da mãe dela, vamos dizer assim. E assim, na adolescência, ela teve depressão. Aí nos relacionamentos da Lisa foi o seguinte, com 19 anos, ela foi pro México com duas amigas. Ela teve essa oportunidade de ir pro México para ficar, se eu não me engano, 3 semanas. Mas na segunda semana ela encontrou um cara. E esse cara tinha grana, era bonito e tudo, legal, atencioso com ela. E ele apaixonou por ela. Ela tinha 19 anos. Primeira saída dela pra fora, assim, que ela deixou a mãe lá e foi com as amigas pro México. E esse cara apaixonou com ela e ele falava que ele não suportava ficar sem ela, que ele não ia aguentar se ela fosse embora. Ele precisava muito dela. Aí, ó, tá aí uma das características das mulheres que amam demais. Ela achou alguém que precisava muito dela, muito. Ele deixava isso muito claro pra ela. E ela disse assim, vou ver aqui a parte, ó. Bem, provavelmente esse foi o argumento perfeito para usar comigo, porque ele falava que não conseguiria ficar sem ela. Ou seja, ela era necessária para ele. Ela seria muito necessária para ele. E porque além dele ter grana, né, tem uma parte que ela fala que assim, além dele ter todo aquele dinheiro, ele ainda precisar de mim é porque eu sou muito foda, eu sou muito valiosa. Então ela se sentiu muito, muito bem. Então, esse homem falava que amava ela nesse pouco tempo, então ela chamou aquilo de amor também, né? Aquilo que ela sentia de ter alguém para cuidar, de amor. É o que a gente faz, né, galerinha? E tal. Aí ele falava que amava, tananã, tananã. Aí, mas quando ela encontrou a Robin, ela já fazia terapia, já estava no processo terapêutico, né? Quando ela contou essa história para a Robin. Aí ela fala que hoje ela vê isso de um modo diferente, que afinal de contas, ele casou com ela, gente, porque ele tinha segredos. Fala que, ó, afinal de contas, ele tinha segredos sobre a sua identidade sexual e seu comportamento. E ter uma esposa o fazia parecer mais normal. Acho que foi isso que ele quis dizer quando falou que precisava de mim. O que aconteceu? Ele saía, eles casaram no relâmpago, assim, e a família dele não curtiu, não gostou, já tinha problema, e ela já chegou para morar na casa da família dele sem nem ter conhecido, depois de ter feito um casamento totalmente às cegas, lá à pressa. Foi morar com a família deles, tratava ela muito mal, ela sofreu muito lá na casa, ficava sozinha, ele ia pra noitada, ia pra balada, deixava ela sozinha. E ela foi vivendo assim. E é uma coisa muito triste que ela fala assim, olha, finalmente eu aprendi a ir dormir, viesse ele pra casa ou não. Eu já sabia como sofrer, eu aprendi isso em casa. De algum modo, eu achava que esse era o preço a se pagar para estar com alguém que amava e que isso era normal. A gente vai falar muito disso aqui, que para Lisa, amar é sofrer. Amar é sofrer. E eu falando amar é sofrer, eu tenho certeza que vocês lembraram da música Sinônimos, viu? Vocês não veem não, que eu tenho certeza que lembrou. Se não lembrou é porque não conhece realmente a música. A música dos Tons e Chororó e do Zé Ramalho. É Zé Ramalho, se eu não me engano. Então, também vou falar disso no final. Da música mesmo, é isso mesmo. Então, olha que triste. Ela falou assim, já tô acostumada a sofrer, então deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto. E até que um dia, gente, aconteceu uma coisa. Quando ela realmente falou assim, eu preciso sair daqui. Foi quando o marido chegou bêbado e ficou se olhando na frente do espelho, se admirando na frente do espelho com a camisola dela, vestido com a camisola dela. E ela perguntou o que ele estava fazendo, aí ele perguntou para ela assim, você não acha que eu estou bonito? E ela viu que ele estava usando batom, também estava usando batom. Aí foi aí que ela deu esse estalo, falou, não, eu preciso sair daqui, porque,
Olha só o que ela fala. Até então eu me senti infeliz, mas certa de que a culpa era minha, que de alguma maneira poderia ser mais amorosa, fazer com que ele quisesse ficar comigo e seus pais me aceitassem ou até mesmo gostassem de mim. Estava disposta a me esforçar mais, como fizera com a minha mãe, mas aquilo era diferente, era uma loucura. Aí ela conseguiu sair do casamento como? Ela ameaçou contar para os pais dele se ele não levasse ela para rodoviária, aeroporto, alguma coisa assim. Se ele não pagasse a passagem dela e mandasse ela embora para San Diego de novo, ela ia contar para os pais. Aí ele ficou com medo e fez isso, não falou nada e só deu ela o dinheiro, ela foi embora. E aí ela disse que essa altura já não tinha nenhum amor por ela mesma. Não tinha, né, gente? Como que tinha? Não tem como. E uma parte que eu grifei aqui que é interessante. A essa altura, eu não tinha absolutamente nenhum amor por mim mesma. Estava totalmente entorpecida, mas ainda eu tinha essa enorme compaixão que me causou muitos problemas. Dormi com muitos homens nos 3 ou 4 anos seguintes, porque sentia pena deles. A Lisa, depois que ela separou desse cara, ela foi morar com umas amigas. Aí ela morou com umas amigas e foi conhecendo festas, ia em bares e encontrava homens que precisavam dela. Aqueles homens que a gente falou lá no início dos emocionalmente indisponíveis, ela sempre achava eles, porque eles eram um imã para ela. Diz ela que todos os homens que tinham uma história parecida com a da mãe dela, para ela é como se fosse um imã. Ela, nossa, atraía muito, assim. E a coisa mais perto de ser amada, de ser necessária, era um homem precisar dela. E na verdade, ela estava oferecendo o amor dela, ela acha, né? Achava que estava oferecendo o amor. E o cara não precisava ser gentil, ser atencioso, ser dedicado. Só dele ser carente já bastava para a Lisa cair de cabeça na história. Quando a Lisa fez 24 anos, a mãe dela se tornou sóbria. A mãe dela entrou por Alcoólicos Anônimos quando ela tinha 24 anos. Mas a Lisa já estava lá naquele mundão louco dela lá, né? E a mãe lá do outro lado entrou por Alcoólicos Anônimos. Ela pediu, a mãe dela pegou o telefone e ligou. Aí a Lisa até fala no livro que se ela... Porque a mãe dela devia estar precisando muito de ajuda, porque ela era muito orgulhosa para ter feito isso, pegado o telefone e ligado para Alcoólicos Anônimos pedindo ajuda. E ela até falou assim, ainda bem que eu não estava lá, porque senão eu teria feito de tudo para minha mãe não se sentir mal, e provavelmente ela não teria pedido ajuda, já que tinha eu ali o tempo todo fazendo ela se sentir bem. Olha só que sacada é essa, hein? Não dava para pensar, olha para você ver, ela na tentativa de ajudar a mãe, ela ia atrapalhar nesse sentido. Então, como a mãe dela, e aí ela fala, né, que a mãe dela, ela fez a vida toda para coisas boas para a mãe dela, para compensar o que o pai fazia de errado. Quando o pai magoava, ela falava, eu tenho que ser boa, eu que vou cuidar da minha mãe, eu tenho que ser boa para minha mãe, de todos os modos que ela precisar. Ela só tem eu. Então ela lavava, cozinhava, passava para a mãe, fazia tudo para a mãe. Mas ela não adiantava nada, porque a mãe dela só continuava brigando com o pai e se acabando no álcool, né? Não era ela que ia mudar essa situação, mas ela achava que sim. Enquanto mais a mãe dela ficava infeliz, mais ela ficava magoada. E quando ela teve a parte da depressão, que ela ia para a escola, ela não ia bem na escola porque ela estava cuidando do irmão, porque a irmã dela arrumou um emprego e foi embora de casa mais cedo, né? Aí ela tinha que cuidar do irmão e não ia bem na escola, ela fazia de tudo para ser bem, só para passar aquele máximo ali, para passar de ano, e os pais cobravam dela isso, os professores achavam que ela era burra, mas é porque ela estava com muita carga em casa. Aí ela falava que eles não sabiam o quanto ela se esforçava em casa. E tem essa frase aqui, olha. Eu me culpava por não ser perfeita e me esforçava cada vez mais. Com tanta carga que ela tinha em casa para cuidar da mãe, dos afazeres da casa, substituir o pai na vida da mãe,
que ela não conseguia sair bem na escola, ainda se sentia culpada por não se sair bem na escola, por não se dar bem tudo, não sair bem tudo. Então, com um lar completamente disfuncional, né? A família dela achava que não tinha problema não, que se a nota da Lisa fosse boa na escola, então os problemas estavam resolvidos. A família, o pai e a mãe. Então a pressão sobre ela era muita, tanto dentro de casa quanto por ela mesma. E teve uma época que depois a Lisa conheceu, depois que a mãe dela ficou sóbria, a Lisa conheceu outro cara, Gary. Não vou falar de novo. Já conversamos sobre meu inglês. Quer dizer, meu inglês não, o inglês, que eu não tenho inglês para chamar de meu. Então, esse cara aí, o segundo cara, ela conheceu esse cara. Gente, a Lisa também, meu Deus. Tadinha, nada a ver, né? Não tem culpa. E a gente fica pensando assim, Lisa de Deus, pra que você fez isso? E a gente não olha pra vida da gente, né? E o engraçado é que eu tô falando gente, sendo que é eu que tô julgando. Ninguém tá julgando, eu que tava julgando aqui. Enfim, tocar o barco. Mas, gente, Lisa, que perrengue que essa mulher passou. 5 anos depois da mãe dela entrar pro AA, ela conheceu esse cara. Ela conheceu esse cara. O primeiro dia que ela conheceu, ele estava completamente doido de droga. Ele tava, ela tava também. Era um inferno. Logo ele foi morar junto. Ela conheceu ele doidão, ele só ficava doidão. Aí ele foi morar com ela. Aí, gente, olha isso daqui. Foquem nessa parte. Quando eles ficaram uma vez, aí ele tava doidão. Aí depois ele foi na casa dela, doidão de novo, do mesmo jeito que ela conheceu ele. E aí ela falou assim, senta aí que eu vou te desenhar. Né? Porque ela era artista, ela falou, vou te desenhar. Aí ela pega e diz isso aqui. Ele estava doidão de novo. E sentado ali, falando devagar, como as pessoas fazem sob o efeito da maconha. E tive de parar de desenhar, porque minhas mãos começaram a tremer tanto que eu não conseguia fazer nada. Ergui o bloco de desenho em um ângulo inclinado, apoiando-o em meus joelhos para ganhar estabilidades e Gary não ver as minhas mãos tremendo. Hoje sei que eu estava reagindo ao fato de que ele falava como a minha mãe quando ela bebia o dia inteiro, com as mesmas longas pausas e palavras cuidadosamente escolhidas e proferidas com uma ênfase um pouco exagerada. Olha para você ver. Olha para você ver. Gatilho. Ela teve um gatilho. Ela viu ele sentado ali igual a mãe dela fazia quando estava bêbada. E ele doidão falando do mesmo jeito. Gente, nesse momento, todo o carinho e amor que ela sentia pela mãe dela, ela viu naquela criatura. Naquele homem bonito ali, ela viu todo o carinho que ela sentiu pela mãe dela, quando a mãe dela estava naquela situação. E ela chamou aquilo de amor, né? Ela falou, olha, estou apaixonada. Gente, que loucura, né? E assim, ela... E a Robin fala que não foi coincidência esse amor começar logo quando a mãe dela se curou. Quando a mãe dela ficou sóbria, ela começou esse amor por Gary. Por quê? Porque o laço entre ela e a mãe dela foi desfeito, gente. O laço que ela tinha com a mãe dela era esse, do cuidar da mãe alcoólatra, da mãe necessitada. Mas a mãe não precisava mais dessa ajuda, então não tinha mais laço entre as duas. Esse laço foi desfeito, então ela precisava de alguém para substituir a mãe, sabe? Ela precisava cuidar de alguém. Então ela ficou com medo de não ser mais necessária na vida da mãe e achou o Gary. E ele foi morar com ela logo de imediato e ele falou com ela no começo que se ele tivesse que escolher entre pagar o aluguel e comprar droga, ele ia comprar droga. E a Lisa... O que ela fez, gente? Qual que é a característica da mulher que ama demais? Ir embora? Mandar ele embora? Não. Achar que ele vai mudar. Que isso, é tanto amor aqui que ele vai mudar, que ele vai passar a me valorizar, ele vai preservar o que a gente tem junto. Ela achou que podia fazer ele mudar, né? Essa é uma das características que a Robin falou lá no início. E ele raramente trabalhava. E quando ele trabalhava, ele era fiel à palavra que ele deu. Ele comprava droga. Ele juntou tudo para comprar droga. No começo, a Lisa começou a usar droga com ele.
Só que depois ela percebeu que isso estava atrapalhando ela a trabalhar para sustentar ele. Olha que loucura. O que fez ela parar de usar a droga é ver que isso estava atrapalhando ela trabalhar e sustentar os dois, e bancar os dois, porque ela precisava sustentar os dois, porque ele disse que não ia fazer isso, então ela levou isso a sério, ela era responsável. Se ela falou, ela vai cumprir. E ela aí fala que ela sempre pensava em falar para ele ir embora, depois dele roubar dinheiro da carteira dela. Toda vez que ela chegava tinha festa no apartamento, mas ela achava que amor é assim mesmo, que para ser o amor é assim, você tem que sofrer, ué. No final das contas você tem que honrar quem te ama, o sofrimento é passageiro. E ela ficava com pena das histórias de infância dele, ele tinha história triste. Teve uma vez que eles brigaram feio, porque o pai dela mandou um dinheiro para ela de presente de aniversário. E ele queria esse dinheiro dela de qualquer jeito para comprar as drogas. Aí ele ficou tão bravo que ela não queria dar, que ele pegou uma faca e rasgou todas as telas de pintura dela que estavam no apartamento. Todas. Ela disse que foram, acho que 3 anos de trabalho, se eu não me engano, 3 ou 4 anos de trabalho. Ele rasgou tudo com uma faca. E, e saiu pra rua chateada, e ela sentiu culpa de ter deixado ele tão zangado. A culpa é minha, não devia ter deixado ele zangado, sabe? Aí no dia seguinte, a Lisa estava limpando a casa, chorando, toda arrasada, e ela ligou a televisão e tinha uma mulher que apanhou do marido dando entrevista. Tinha uma entrevista de uma mulher que tinha sido agredida. E ela diz assim que ela julgou a mulher, né? Que ela... Deixa eu ver se eu acho a frase aqui. Tá. A mulher disse: não achei que aquilo era tão ruim, porque eu ainda podia suportá-lo. A mulher disse essa frase: não achei que aquilo era tão ruim, porque ainda podia suportá-lo. Aí a Lisa falou que julgou a menina, né? Que julgou a mulher. Ela disse assim: mas você merece mais do que a pior coisa que pode suportar. Ela disse essas palavras em voz alta, sozinha. E nesse momento ela começou a chorar, porque ela percebeu que também era o caso dela. Que merecia mais do que a dor e a frustração, despesa e caos. Ela disse que depois que ela viu essa entrevista e se colocou no lugar da mulher, depois de ter julgado, ela pensou: eu não vou viver mais assim. Não vou viver. Então ela tomou a decisão de, quando ele voltou para casa, as coisas dele já estavam empacotadas e deixadas na porta para ele ir embora. Aí ela chamou um casal de amigos que ajudou ela a enfrentar. Ele foi embora, ficou ligando para elas algumas vezes, ameaçando, mas não voltou atrás. E ela disse que ela não fez isso sozinha. Ela falou assim: eu quero que você entenda que eu não fiz isso sozinha. Ela não conseguiu reagir sozinha. Vou ler. Naquela tarde, depois de toda a poeira baixar, telefonei para minha mãe e lhe contei toda a história. Ela me disse para começar a frequentar as reuniões do Al-Anon para filhos de alcoólatra. Só lhe dei ouvidos porque eu estava sofrendo muito. Ela foi frequentar uma reunião de filhos de pessoas alcoólatras, filhos adultos de pessoas alcoólatras, porque não necessariamente um filho de pessoa alcoólatra vai se tornar um alcoólatra, mas ele vai ter esses padrões disfuncionais, né? Depressão, alcoolismo sim, outras coisas, mas não necessariamente o alcoolismo. Então ela começou a entender, quando ela entrou para esse grupo, que o Gary, para ela, era o que o álcool foi para a mãe dela. Uma droga sem a qual ela não podia passar. A mãe dela não vivia sem o álcool. E ela não vivia sem esse cara. Então o cara para ela era como uma droga, assim. E ele, com esse vício, com a dependência emocional dele, com a crueldade que ele tinha, combinava os piores atributos da mãe e do pai da Lisa. Esse cara era a junção do comportamento da mãe e do pai dela. Gente, olha pra você ver.
E, ironicamente, a Robin diz, isso explicava sua atração por ele. A atração dela por ele era isso, ele trazia um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai. A análise da Robin aqui, ela fala ainda sobre os lares disfuncionais, né? Que se drama e caos sempre estiveram presentes na nossa vida, e como costuma ser o caso, fomos forçadas a negar muito dos nossos sentimentos enquanto crescíamos, com frequência precisamos de eventos dramáticos para sentir alguma coisa. Assim, precisamos da excitação, da incerteza, da dor, do desapontamento e da luta, apenas para nos sentirmos vivas. É isso, né, gente? Se a gente crescesse em lares apropriados, com atenção, com boa comunicação, ajuda, um entendimento, se a gente crescesse nesse tipo de lar, não seríamos esses adultos problemáticos. Mas a gente cresce nesses lares porque nossos pais aprenderam dessa forma, cresceram em lares disfuncionais também, e a gente segue o barco. Como que a gente quebra esse ciclo? Terapia, né? A gente está numa geração que tem mais acesso, mais entendimento sobre fazer esse processo de autoconhecimento, ter acesso à terapia. É importante dizer que eu ouvi esse final de semana, nem todo mundo tem condição de pagar terapia. Eu dou conta sozinho, eu posso fazer isso sozinho. Eu ouvi muito esse final de semana de uma amiga. Mas, gente, tem formas de terapia. A terapia hoje está mais acessível. Tem escola de psicologia, né, que os meninos são supervisionados pelos professores, eles atendem de forma gratuita, muitas vezes, ou por um valor simbólico. Tem várias formas de você buscar terapia, sabe? Eu acho que é válido. E a gente está nessa fase, nessa geração, nesse momento de entendimento. Tem internet, tem acesso. Hoje em dia a terapia pode ser feita online. Cara, a gente tem muito acesso. A gente precisa quebrar esse ciclo. Porque senão nossos filhos... Os seus, né? Porque eu não tenho. Não vou ter. Enfim. Seus filhos precisam crescer em lares menos problemáticos, não vamos reproduzir, sabe? A gente está com essa faca e esse queijo na mão, com esse privilégio, sabe? Então é isso, a gente não pode fazer nada sozinho, gente. Vamos parar com essa convicção estranha, a gente faz sozinho. Precisamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. Ajude a te ajudar, sabe? Sozinho não dá, gente, sozinho não dá. Mas voltando aqui à Lisa, sobre a depressão, sobre os modos dela lidar com os relacionamentos. Começou lá na infância, né? Daquele papel infantil que ela perdeu, que ela virou mãe da mãe, cuidadora. Isso muitas de nós passamos. Aí quando a gente entra na adolescente, muitas jovens mantêm essa depressão sob controle, vendo um estilo de amar demais. Como que a gente controla a nossa depressão, nossas disfunções emocionais? Amando demais. A gente desconta essas coisas no amar demais. Gente, e é importante dizer, o livro chama Mulheres que Amam Demais. Mulheres que amam demais não amam, tá? Se não ficou claro isso até agora, vou falar aqui. Mulheres que amam demais não amam, isso não é amor. Já deu para perceber, né, gente, que isso é uma disfunção emocional. Isso não é amor. Então, assim, vou ler uma parte aqui interessante. Assim, um parceiro cruel, indiferente, desonesto ou difícil se torna para essas mulheres o equivalente a uma droga, criando um meio de evitar seus próprios sentimentos, assim como o álcool e outras substâncias que alteram o humor e criam para os viciados uma válvula de escape temporária, da qual não ousam se separar. É isso que esses homens são. Pra gente, eles já vêm todo com as cagadezas deles, né? Já vem todo mundo indisponível emocionalmente, todo cagado. Frio, cruel, cheio de si, com nem um pingo de empatia, de cuidado com o outro. E esses homens acham a gente, tá? A gente acha eles, eles acham a gente.
esse tipo de pessoa, homem ou mulher também, né? Pessoas que amam demais. A gente acha esse pessoal e eles acham a gente. E só vai na gente, viu? Vai certinho. Caso de Joana lá do início. Olha esse ser. Ela é uma mulher que ama demais e ele é um cara totalmente escrotinho. Vou dizer assim, escrotinho ele é. Sabe, de rir dela, deu risada porque ela não transa há 3 anos. Ele não pediu pra ela, tudo bem, mas não teve um pingo de empatia de ver o quanto ele tava manipulando a situação. Aí vem esses homens com um requinte de crueldade sutil e a gente vai lá e chama de amor. Chama esse trem de amor. Nossa, dá raiva, viu? Nossa, dá raiva. Mas é isso, essas são nossas drogas. E cortar essa parte aqui, porque eu vou dar uma respirada. E a final aqui, que vai causar uma polêmicazinha, esse final, para fechar aqui. Que realmente eu não sei se eu nunca parei para pensar, mas tá bem. Faz muito sentido o que a Robin fala aqui. Ela fala que a gente aprende, quando eu falei que ia voltar na música Sinônimos. Quanto tempo o coração leva para saber que o sinônimo de amar é sofrer? Que a gente culturalmente cresce com isso, é cultural, é dentro de casa, é com nossos cuidadores, a gente aprende que amar é sofrer. E a gente está cercada por essa frase desde que a gente nasceu até sempre. Nas músicas, ela fala isso, nas músicas, nas novelas, nas óperas, literatura, romance, filme, tudo. A gente é cercada por esses relacionamentos merda, que a pessoa sofre, trai, perdoa e volta e muda a pessoa e nossa, e vira um drama e no final dá certo. Ô, gente, eu tava conversando com uma mocinha do meu serviço, não vou expô-la, ela vai ouvir qualquer dia esse podcast. Falando com ela, ela me perguntou por que eu não gosto de pagode. Engraçado, né? Eu sou viciada em samba, eu gosto de samba e eu não gosto de pagode. Não sou muito chegada em pagode. Tem poucos, bem pouquinho que eu gosto, assim. E eu não sei explicar, já falei isso com minhas outras amigas também. Não sei explicar porque eu não gosto de pagode. Eu gosto de sofrência, eu gosto muito da sofrência, mas eu gosto mais de rir, porque eu acho muito interessante as letras. Eu gosto daquele drama do Bruno e Marrone, eu acho fantástico aquele chororô, aquele dramão assim, nossa, se você não me amar eu vou morrer. Mas eu acho assim, eu vejo uma forma mais lúdica, mais engraçada. Na pagode eu não sei por quê, que eu falo com as meninas, não, uma choração. Mas não sei se é bem isso. Eu ainda não consegui pensar por que eu não gosto de pagode. Não sei, não consigo ouvir. Para mim, eu acho que é muito sofrimento necessário. Não sei, eu ainda não tenho isso definido, mas tem a ver com essa choração, com letra, porque eu gosto muito de ouvir todas as letras. Quem me conhece sabe. Nem que eu cante o final, mas eu vou cantar as letras. Sei, samba eu amo de paixão, não sei. Sou doida, sou estranha, eu vou ver isso daí, vou trabalhar isso na terapia. E aqui, voltando. Aí é isso, gente, olha pra você ver, ela fala aqui, ó, quando um cantor em sua canção não conseguir parar de amar alguém, embora isso doa muito, talvez devido à pura força da exposição repetida desse ponto de vista, há algo em nós que aceita que aquilo que o cantor expressa é o modo como deveria ser. Gente, o povo sofre demais nas músicas, na novela. Aceitamos que o sofrimento é uma parte natural do amor e que a disposição de sofrer por amor é uma característica positiva em vez de negativa. Sofrer por... Quem ama sofre, né? Não tem isso? Quem ama sofre. É isso. E assim, ela fala que existem poucos modelos de relacionamentos saudáveis pra gente na vida, né? A gente sabe, existem poucos modelos de relacionamentos saudáveis, maduros, honestos, sem exploração e manipulação, provavelmente por 2 motivos, a Robin diz aqui. Primeiro,
é que, com toda a honestidade, na vida real, esses relacionamentos são bastante raros. Nossa. Segundo, é que com a qualidade da interação emocional nos relacionamentos saudáveis, frequentemente é muito mais sutil do que o drama evidente dos relacionamentos doentios. Seu potencial dramático em geral é desconsiderado na literatura, no teatro e nas canções. Se modos de se relacionar doentios nos infestam, talvez seja porque isso é quase tudo que vemos e conhecemos. E é isso. Devido à escassez de exemplos de amor maduro e comunicação saudável na mídia, há anos tenho a fantasia de escrever roteiros de um capítulo de todas as grandes novelas. Imagina você fazer um roteiro de novela onde as pessoas se comunicam, a invejosa vai lá e tenta acabar com o homem, o invejoso, o ciumento vai lá, tenta acabar com o relacionamento e não consegue porque os dois estão muito bem integrados emocionalmente. Olha que graça que ia ter essa novela, gente, isso vende? Não vende, não, é que dá tudo certo, que tenta enganar e no final é uma sensação. Olha aquilo que me veio na cabeça agora. Não sei se vocês assistiram La Casa de Papel, que La Casa de Papel, o negócio vai, quando você acha que deu merda, o professor já pensou no plano B, ele já tinha aquilo. Gente, que negócio satisfatório. Eu acho que eu não gostei nem porque crime, não sei o que, você gosta de crime, não. Mas que negócio satisfatório. Você acha que o trem, nossa, ela caiu na merda, não, o negócio deu certo, ele pensou nisso antes, ele já tinha pensado. Não, que coisa satisfatória. Pra mim seria bom ver uma novela assim, onde tudo dá certo. Você acha que vai dar merda, mas vai dar certo, porque as pessoas já pensaram, já planejaram, sabe? Assim seria uma novela com relacionamento genuíno. Relacionamento genuinamente bom. E eu vou falar, agora eu vou deixar uma questão que eu ouvi de uma moça que eu escuto, que eu sigo, Gisela Valim. Ela é uma espiritualista e eu sigo ela nas redes sociais há muitos anos. Ela é maravilhosa, ela fez meu mapa natal, um mapa intuitivo, um mapa astrológico intuitivo de vida. Gente, ela é um divisor de águas na minha vida, a Gisela. E ela disse num dos vídeos dela, tem muito vídeo e tem Instagram dela, tem muito vídeo, tem muito áudio também que ela grava, maravilhoso. Quem quiser dar uma conferida para quem é espiritualista, né? E ela perguntou assim num áudio que eu vi essa semana, e essa pergunta que eu vou deixar pra gente aqui no final. Você se namoraria? Você namoraria com você mesma hoje? Você que tá ouvindo, você menino, menina, mini, você se namoraria? Pensa bem, olha pra você emocionalmente. Você namoraria com alguém com seu emocional? Ah, não, eu sou legal, sou bonita. Claro que eu não é disso que eu tô falando. Olha pra você, você se relacionaria com você? Você é legal? Você ouve, você fala, escuta, você se comunica, tá disposta a aceitar, fazer concessões, a não abrir mão de valores estruturais? Você namoraria com você mesmo? Você é uma boa companhia? Você seria sua amiga? Seu amigo? Você seria? Teria uma amizade com você? Nossa, eu queria muito ouvir a resposta de vocês. Eu acho que eu vou colocar isso no Instagram. Vou fazer uma enquete no Instagram. Você namoraria com você? Vamos pensar nisso. Sabe, a gente precisa estar preparado, tá bem para receber outras pessoas. Senão a gente joga a nossa carga emocional em cima do outro. Olha pra você ver, a Lisa da história, me identifiquei tão bem, gente. Me identifiquei sim. Venho de lá que meu pai é alcoólatra, já falei no outro vídeo. Isso desencadeou. Eu não conheci meu pai, assim, conheci, mas tenho poucas lembranças, que eu era muito pequeno, mas isso desencadeou todo um lar disfuncional. O pai ficou a mãe viúva e as duas filhas. Todo desencadeou, desmerdalhou o negócio todo, sabe? Então, vamos pensar nisso. Olha que lá embaixo teve um negócio que eu preciso curar agora, senão eu não vou conseguir me relacionar, não vou conseguir viver em sociedade, não consigo colocar nada pra frente. Isso atrapalha a vida da gente como um todo, gente, de forma holística, sabe?
É corpo, mente e espírito, e vida financeira e relacional e tudo. Físico. Então, se lá atrás tem isso, lá embaixo, na infância tem isso, e hoje a gente não cura, como é que a gente quer se relacionar com outra pessoa? Você quer jogar essa carga em cima de outra pessoa? Você tá pronta? Eu fiquei pensando nisso na hora que a Gisela perguntou: você se namoraria? E a minha resposta é não. Pra mim mesma é não. Hoje é não. Candisdeia Freitas, hoje é não. Não, eu não me namoraria. Eu ainda não tô pronta emocionalmente. Porque eu tô focada em outras questões. E que isso não ia me ajudar, mas constrói junto. Não, cagado com cagado não vai dar certo, não. A gente tá vendo as histórias. A gente precisa estar no mínimo com um mínimo de entendimento da gente mesmo, sabe? De nós mesmos. Valores estruturais. A Gisela Valin fala muito disso. Quais são seus valores estruturais? São aqueles valores que você tem que você não abre mão de jeito nenhum. O cara pode ser um deus grego, mas isso daqui eu não abro mão. Se não tiver isso aqui, eu não quero. A gente tem que saber se colocar o limite, saber o que a gente gosta. Se você não sabe, como é que o outro vai saber, gente? Se você não se entende, você não se gosta, você não sabe nada de você, como é que o outro vai querer? Aquilo de conhece-te a ti mesmo, é isso, é o autoconhecimento. Se você não sabe nem o que você gosta, como é que outra pessoa vai relacionar com você? Ah, mas eu me amo, olha aqui minha unha, meu cabelo. Gente, não é sobre isso. Eu já tive uma amiga, uma colega que falava isso: eu me amo, sou maravilhosa, faço academia. Mentira, toda cagada emocionalmente. Se amar não é só esteticamente, não, gente. É dentro, é interno. Mas é isso, vamos integrar nossas sombras, olhar para dentro antes de olhar para fora. Você é interessante? Vamos fazer uma pessoa interessante? É isso que eu tinha para falar. E no próximo episódio tem uma convidada. Tem uma convidada, não vou dizer o nome, mas tem uma convidada que vai falar dos capítulos pesados, viu? Eu sou esperta, quando os capítulos é pesado, vem alguém, já coloca alguém para falar. E se você quiser falar, tem muito capítulo ainda. Se você que está ouvindo quer resenhar, vamos resenhar, gente. O espaço é aberto, é baseado na nossa experiência de vida, no que a gente sabe até hoje. Então tá aberto para quem quiser, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo. Vamos juntas? Gostou deste post? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. E não se esqueça de se inscrever no nosso blog, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram para não perder nenhuma resenha. O sítio principal é Nós da Terra MG, tudo junto.